Agora eu vou começar o programa com um convidado muito especial e aí eu quero a sua atenção. Ele é autor de livros, na verdade ele é escritor, ele é advogado, ele é professor, mas mais do que isso, ele tem uma marca que faz a diferença na vida dele. E essa é a marca que vem do alto. Ele ganhou uma enorme projeção a partir de um grupo de oração católico que ele comanda há 25 anos, centrado na devoção mariana e no rosário, transmitindo revelações do Espírito Santo, mensagens de Nossa Senhora, de santos e anjos. Ele é autor dos livros Você Pode Falar com Deus e Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. E eu tô doida para conversar com ele e apresentar para vocês. Bem-vindo, Pedro Siqueira. Tudo bem? Meu conterrâneo, eu disse nos bastidores que ele é um conterrâneo mais inteligente porque ele continua morando no Rio de Janeiro, né? Oh. E aquela cidade continua maravilhosa. Hoje no Bom Dia Brasil, passou um pouco dela em todas as praias, me deu uma saudade. No verão, né? Pena que a gente sabe a situação que o Rio de Janeiro anda enfrentando, né? Precisa política financeira, melhorar. precisa melhorar. Muito. Você acredita no poder da oração para melhorar e transformar uma cidade, um país? Sim. Então, nos nossos grupos de oração, onde a gente reza pela nossa paróquia, pela nossa cidade e pelo país, pelo Brasil. Todo grupo de oração. E você crê? Creio que poder pode da oração. sim. Tudo pode ser modificado pela força da oração. Então, acredito que sim. Eu gosto da palavra oração, que ela me sugere o orar, mas me sugere ação, né? E eu sei que você é um homem de ação. Não à toa, você já tem 2 livros escritos, sei que você é líder do seu grupo de oração, mas também faz palestras e fala sobre o que você viveu. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Pois é, eu comecei assim muito novo na frente do grupo de oração, com 20 anos por aí. Justamente passando as mensagens para as pessoas, né? A gente sempre, o grupo centrado no terço, então durante a oração do terço, claro, a gente canta, a gente lê a Bíblia, a palavra, né? Mas sempre durante a oração do terço, aí vem as mensagens de Nossa Senhora, dos santos, dos anjos, e isso é que fez aquela reunião ficar tão popular e chamar tanta atenção. Essas reuniões, elas acontecem no Rio de Janeiro com que frequência? Não, hoje em dia, Nossa Senhora me deu uma ordem, já tem algum tempo, que eu fosse pelo Brasil afora, e eu não sabia nem como isso ia acontecer, e eu comecei a receber convites. Então, hoje o grupo acontece pelo Brasil todo. Então ele saiu do Rio, então hoje Saiu você do está Rio, espalhado. também para fora, Paraguai e tudo. Então, hoje eu vou rezando nas cidades. Por exemplo, aqui em São Paulo, vai ser dia 28 de janeiro, 15 horas da tarde, no Santuário da Mãe dos Aflitos, lá em Santo Amaro. Então, a próxima reunião que nós vamos ter é essa, do dia 28 de janeiro, aqui em São Paulo, em Santo Amaro, na Mãe dos Aflitos. Pedro, a gente chega perto das histórias, conhece as histórias dos 3 pastorinhos, por exemplo, que tiveram um contato, do índio lá em Guadalupe. Mas quando a gente está do lado de alguém que está aqui vivendo os dias de hoje, que tem esse contato e que viu e que recebeu essa mensagem, é interessante, é curioso e a gente quer saber mais. Como é que é esse contato? Como é que foi a sua primeiro contato, a primeira revelação? Bom, a primeira vez assim que eu já vi aquela luz que se aproximava, né, quando nós rezávamos, veio uma luz intensa. Mas a primeira vez que eu me recordo de tê-la visto, né, assim, com os meus olhos, foi durante um retiro que eu fazia até no interior de São Paulo e eu a vi no céu. É como se abrisse uma janela no céu e lá dentro ela estava. Então ela estava toda de azul lá dentro no céu. E isso começou a acontecer com muita frequência. Então todo o grupo de oração nós começamos a rezar. E então o que acontece? Na igreja, como se abrisse no teto da igreja uma tela e lá está ela com seus anjos. A diferença que acontece é que ela permanece ali como se eu pudesse vê-la onde ela está e ela nos vendo de onde ela está e essa luz interagisse, então vem uma luz dourada e às vezes um pouco azulada, muito forte, que vai cobrindo todo mundo naquele lugar e cria aquela atmosfera e isso as pessoas sentem na pele, né? Sentem humanamente falando, nos seus sentidos. E alguns fenômenos que acontecem, pessoas que nunca viram nada, acabam vendo alguma coisa e tal. Você já tinha tido algum fenômeno anterior a esse? Sim, desde criança, né? Desde que eu comecei a falar e falava para minha mãe o que estava se passando. E tinham também fenômenos ruins no apartamento onde eu fui criado, porque
algumas criaturas demoníacas mexiam muito no meu berço. Então, meu berço andava, as janelas batiam, as portas Esse berço batiam. andar, essa janela bater, isso era percebido pela sua mãe e pelas pessoas que estavam na sua casa? Pela minha mãe, pelo meu pai, minha babá, as pessoas que estavam lá. Isso apavorava as pessoas, né? Então, as pessoas tinham muito medo de estar ali perto daquela criança por causa desses fenômenos. E aí, fui convivendo com essas coisas, com aquilo que eu via, né? E qual foi a atitude dos seus pais nessa época, enquanto você ainda era criança e não tinha a sua decisão do que você iria fazer? Sim, pois é. Eu conto um pouco disso até no meu livro Você Pode Falar com Deus. O que aconteceu é que meus pais resolveram me levar a tudo que era médico. A psicólogos, psiquiatras, neurologistas, até parapsicólogos, esse tipo de coisa, para ver o que se passava. E minha avó, mãe da minha mãe, era muito católica, mas os meus pais não eram de igreja, de nada. Então começaram a correr para várias religiões para ver se dava uma solução. E nunca resolveram nada, né? Então a providência que a minha mãe tomou foi dizer para mim que eu tinha que ficar quieto, que eu não podia falar o que eu via e que de preferência nada se movesse ao meu redor. O que você via? Tirando os episódios que você já contou, do berço balançar, Sim. O que você via? Que eu você olhava, lembra? por exemplo, para uma pessoa e às vezes me vinha a imagem do que iria se passar com aquela pessoa. E eu falava, era criança, eu dizia, olha, estou vendo tal coisa, e aquilo acontecia. Então isso causava um... Você era uma criança pequenininha? 5, 6 anos, né? Isso te assustava? Não, quando eu via essas coisas eu simplesmente falava, era o impulso que eu tinha de criança. Então minha mãe falava, não fala para ninguém essas coisas, fica quieto, qualquer coisa você fala comigo, mas não fala para as pessoas. O que os médicos falavam? Então os médicos não acharam nada. Nenhum deles me pesquisaram, me viraram e não acharam nada. E um grande neurologista na época, se não me engano, era professor lá no Rio de Janeiro, foi ele que acabou com essa via-crucis de médicos. Porque ele chegou para minha mãe e disse, olha, esse menino não tem nada, a senhora está incomodando muito a infância dele, a senhora pare com isso, deixe o garoto viver. Essas coisas acontecem, deixe o garoto viver. Não sabemos explicar, mas também deixa ele viver. E aí ela parou. Então nesse momento ela falou, olha, não tem o que fazer, né? Mas ela me tolhia nesse sentido de não falar. Então eu tinha assim com quem falar, era o meu avô, pai dela, que entendia dessas coisas, eu podia falar com ele abertamente, a gente conversava um pouco. Mas com o resto não. Às vezes falava alguma coisa pro meu pai, mas sentia que ele tinha muito medo. Meu pai tinha muito medo. Então também... Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos. E seus irmãos também têm esse tipo de... Meus irmãos têm outro tipo de sensibilidade, mas tem algum também. Tem alguma sensibilidade? Sim. E tinha uma vantagem, como eu sou o mais velho e eles foram criados comigo, eles não tinham nenhum medo de nenhum tipo de fenômeno. Isso é curioso, porque os adultos morriam de medo quando as coisas se moviam e tal. Eles, crianças, ficavam tranquilos, sempre. As coisas ainda se movem na sua casa? Não. Eventualmente, a última vez que teve um incidente desse foi até na casa da minha mãe, nós fomos fazer um grupo de oração, a gente já... E quando começamos a rezar, todas as luzes da casa dela estouraram. Pela sala, num caminho assim, até dentro. Ela ficou muito brava, né? Ela me olhou assim, mas aí ela não falou nada. Ela ficou quieta e eu olhei para ela, tinha outras pessoas lá, né? Que você vai falar o quê, né? E as pessoas ficaram um pouco assustadas, mas a gente, como se nada tivesse acontecendo, vamos continuar. Porque não há o que fazer, mas eu sempre peço, por exemplo, ao meu anjo da guarda, que não aconteça nenhum tipo de fenômeno físico. As pessoas ficam muito impressionadas, têm muito medo. Né? Esses fenômenos, de alguma forma, eles podem e edificam a tua própria vida e a vida das outras pessoas? Olha, sinceramente, eu peço justamente para que não haja nada, porque para mim esses fenômenos não dizem nada. Eu tenho certeza absoluta da presença de Deus, eu vejo o que está acontecendo, então para mim... E eu acho que para as outras pessoas não é saudável. Não, de edificar, de fazer a vida das pessoas melhor, uma vez que você tem um contato direto. Eu acho que as mensagens sim, mas certos fenômenos não. Tem um outro fenômeno, vou lhe dar um exemplo. Santuário de Fátima, quando eu fui pela primeira vez com a minha esposa, em 2007 por aí, nós estávamos entrando no bosque ali em Valinhos, onde eu gosto de rezar, na verdade lá. Eu não sou muito fã da estrutura do santuário, mas eu gosto demais do bosque, que é o lugar onde mais aparições, né? Nós tivemos e onde o anjo, na Loca do Cabeço, apareceu, o anjo de Portugal. Então ali é um lugar que eu gosto de rezar. Então chegando lá, quando nós chegamos lá, eu vi Nossa Senhora no alto, lá em cima do bosque, e ela me disse, olha para o sol. E eu falei para ele, engraçado, olhar para o sol. E quando eu olhei para o sol começou a girar, mudar de cor, fez uma forma de um arco. Foi um fenômeno bonito. E quando eu voltei, eu contei isso para o meu diretor espiritual, o Frei Juan Antônio, né? Que é meu diretor espiritual desde que eu era jovem, né? Enfim, e aí ele falou assim, eu quero voltar nesse bosque com você, eu quero ver o fenômeno. Eu falei, mas eu não mando em Nossa Senhora, eu não mando nos anjos, não mando em Deus, eu não sou ninguém. Não, mas você vai rezar, vai pedir porque eu quero ver.
E ele insistia que ele queria ver, que ele ia ver. Eu achei estranho aquilo, falei, tá bom. E ele é espanhol, então ele todo ano ia de férias para a Espanha, e a terra dele, a cidade dele, europeia, é próximo de Fátima, né? Pegando um trem, alguma coisa. Então, nós conseguimos nos reunir lá, eu, minha esposa, ele e tal. E aí ele vinha insistindo. Quando ele chegou, ele falou, eu quero ir nesse bosque e quero ver isso. E nós íamos rezando, fazendo a via sacra e tal, e de repente o meu anjo da guarda falou, diga para ele que quando for meio-dia, você vai chegar lá, vai olhar, vai ficar em frente à imagem da aparição dela, que é uma imagem do dia 19 de agosto, dia do aniversário dele, ele nasceu, meu filho e ele nasceram no mesmo dia, 19 de agosto. E tem uma imagem linda, a imagem mais bonita que eu já vi de Nossa Senhora na minha vida está lá, no alto do bosque. Então nós chegamos lá em frente e ele falou, não, como é que eu vou olhar para o sol meio-dia? Sol brutal, era um sol terrível. Ele falou, não sei, ela falou para a gente olhar. E aí ele começou a olhar, ele falou, tem alguma coisa estranha, porque eu consigo olhar e não sinto nenhum tipo de desconforto. E aí ele começou a ver, ele falou, olha, o sol está mudando de cor, ele está se mexendo, o sol está dançando e mudando de forma. Aí ele começou a gargalhar muito alto, ele começou a rir. Ele não parava de rir, gargalhar e falava assim, não acredito no que eu estou vendo. O desejo dele foi atendido, foi então, atendido. Era o que ele queria. Esse agora, é um fenômeno que constrói, que agora, é bom. O que você acha que leva, por exemplo, a ser atendido um pedido como esse, com tantas coisas acontecendo no nosso planeta, porque isso é um questionamento meu. Eu olho e falo, tanta gente sofrendo, Sim. tanta gente precisando de cuidado, de água, de chuva, e de repente, ali, o céu para e atende o desejo pessoal? Isso, talvez. pessoal. É. Porque ele é um filho muito amado, um grande missionário. Ele saiu da terra dele com 24 anos, quando ele se sagrou padre, sem falar a língua, jogaram ele na Amazônia. Perdeu amigos em naufrágios, um homem de vida muito, muito sofrida, um homem missionário de verdade. Mas aí a gente, ouvindo você falar assim, dá uma sensação de que Deus escolhe os filhos, esse é o mais querido, esse é o menos querido. Olha, eu vou lhe dizer uma Será? coisa, eu acho que ele escolhe, por exemplo, Padre Juarez, como ele foi esse chamado. É então, não há dúvida, esse homem, como ele foi chamado? Então, os sacerdotes são, de fato, os filhos prediletos de Nossa Senhora, é por isso. Eles são escolhidos, sim, eles foram chamados por ela, por Jesus diretamente. Eu não tive um chamado assim, mas eles tiveram. Eu creio que ali... Você se considera um filho predileto? Não, predileto como sacerdote não, mas eu me considero muito amado, eu sinto o amor de Deus por mim. Mas eu reconheço que os sacerdotes, eles têm uma missão especial nas coisas de Deus. Pedro, você escreveu um livro que fala sobre anjo da guarda, e aqui mesmo você falou, meu anjo da guarda me disse. Eu quero entender melhor essa tua relação com o teu anjo da guarda, como é que você o ouve, como é que ele fala contigo, mas já, segura aí um pouquinho, tá bom? Ah, agora eu vou. Sério? Tá bom, não é mais pra eu ir, é pra eu ficar. Então vamos ficar, então vamos continuar aqui entendendo a relação do Pedro e como é que você entende o anjo da guarda presente, como é que é essa comunicação? Então, a primeira figura espiritual que eu tenho memória do meu tempo de criança é o meu anjo da guarda. Claro, eu não sabia que aquela criatura era um anjo da guarda, era uma criança. E eu falava para minha babá que havia um homem gigante que brilhava uma luz e trajava uma túnica verde. Eu não falava túnica, que eu não sabia falar, um vestido verde que brilhava. E ela achava aquilo esquisito, né? E toda hora eu falava, olha, tô vendo esse homem. E eu ficava tranquilo. Ela via que no meu comportamento eu ficava muito mais tranquilo quando ele estava presente. Claro, porque eu tinha o receio daqueles ataques espirituais que me aconteciam, daquelas criaturas demoníacas. Então, quando ele estava lá, eu ficava muito tranquilo, porque eu sabia que ele não deixava nada acontecer. E é a primeira figura espiritual que eu me lembro de ter visto, né? Era ele. Pois bem, desde sempre ele se comunica telepaticamente comigo, ele não costuma falar. Quando ele quer me corrigir de alguma coisa muito séria, aí sim, às vezes ele fala, eu ouço. Você ouve. Mas é uma voz que se assemelha a um trovão, assim, uma voz muito forte, né? É uma coisa que até dá um susto, assim. Então, normalmente em algum momento da sua vida você já questionou se isso era você que estava achando, fruto da sua imaginação? Não, volta e meia, quando eu era criança, perguntava, não, então você vai ter que fazer tal coisa. E ele fazia. Então, eu nunca mais questionei nada. E é uma relação, assim, muito íntima. Eu trato ele como meu grande amigo. Eu converso com ele, não, eu brigo com ele quando as coisas estão... Eu brigo, mas falo um monte pra ele. Pedro, quem é Deus pra você? Como ele é? Então, Deus é o paizão.
Deus é aquele que tem o poder sobre todas as coisas, todas as criaturas, que permite que coisas nos aconteçam para que a gente cresça espiritualmente. Mas eu sinto Deus quando eu vou rezar e falo Pai, né? Pai Nosso, eu sinto Ele no meu coração, eu sinto arder, eu sinto aquela presença em mim. Falo, Ele está aqui comigo. Então Deus está muito presente na minha vida. Deus é um pai presente, aquele paizão presente. Sei que Ele vai me corrigir, mas sei que Ele me ama profundamente. Como é que você entende a Trindade e aí vamos falar de Nossa Senhora, de anjo? Como é que fica tudo isso? É complexo, é muito difícil de explicar. Então, você explica já já. Vamos continuar aqui com o Pedro. Ai, Pedro, a gente estava falando de Deus, da Trindade, Isso. De como é que é essa estrutura lá no céu. É difícil da gente perceber, né? Durante os textos eu sempre digo que as pessoas enviem seus anjos e coloquem as suas intenções para os anjos que lá estão, que vem uma série de anjos com Nossa Senhora, além dos anjos da guarda das pessoas que estão ali na oração, enviem para a sala do trono do Pai, de onde vêm as graças, né? Isso tem funcionado muito bem, as pessoas costumam narrar as bênçãos, as graças que recebem, os milagres e tal. O que eu vejo assim, que a personificação da face de Deus para nós é o Filho, é Jesus Cristo. Então, olhando para Jesus, nós vemos o Pai, né? Aqueles que não têm essa dimensão tão abstrata vão olhar para o Filho e vão ver ali. Então, o Filho é muito importante. E o Espírito Santo também, eu percebo que as pessoas têm uma boa dimensão por causa da presença, né? Quando se começa uma oração, aquela presença. Essa presença de Deus é o Espírito Santo, né? Jesus fala, né, que Ele deixa o Espírito Santo para habitar conosco, dentro exatamente. de nós, né? Então, o que eu percebo é que durante esses grupos de oração, nas missas, as pessoas sentem muito a presença do Espírito Santo e na hóstia consagrada ali está a face de Deus em Jesus. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que Deus nos deu de presente para que nós pudéssemos ter alguma coisa concreta na nossa mente para compreendê-lo um pouco mais, né? Claro que nós não vamos nunca alcançar essa dimensão do que é Deus, mas um pouquinho ali a gente tem. Então a gente consegue, né, nos relacionarmos bem até com o Senhor através disso, do Espírito Santo, de Jesus e da mãe dele, né? A mãe dele então é mais próxima ainda a nós porque era como nós, né? Claro, sem o pecado, imaculada, mas como nós, né? Uma menina que recebe o homem-deus, né? E traz ao mundo o homem-deus, que coisa bonita, né? A esposa do Espírito Santo, com uma relação maravilhosa. E a Bíblia fala de anjo da guarda? A Bíblia fala muitas vezes de anjos, né? Em várias passagens. Mas o catecismo da Igreja Católica é muito expresso. Ele fala em anjo da guarda, né? Que está aqui no mundo para guiar o seu protegido para o paraíso. Então está aqui para trazer a vontade de Deus, para trazer os caminhos de Deus, para apontar os caminhos de Deus para os seus protegidos, para que um dia eles cheguem aos céus. E é para guardar. Para guardar também, para defender, proteger. E como é que você dá bronca nele? Porque aí eu... é que eu sou abusada. É muita intimidade aí. É muita intimidade. Aí a gente exagera, pra né? gente continuar esse bate-papo, na verdade, eu quero que você continue esse entendimento lendo o livro do Pedro Siqueira, Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. Ele está à venda em todas as livrarias. Qualquer livraria, sim, do Brasil afora. Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. É o segundo livro do Pedro. Primeiro, Você Pode Falar com Deus. E tá aí, para edificar. Se Deus quiser. Vai deixar a gente mais tranquilo, menos ansioso. Obrigada, Amém. Pedro. Obrigado, eu que agradeço. E o contato é www.essestante.com.br, o Facebook do Pedro, figura pública Pedro Siqueira, e tem também o da editora Sextante, tá bom? Tá Até ótimo. a próxima, Muito tô te esperando então pra gente obrigado. conversar mais e aprender mais Obrigado por você. sobre as tuas experiências, tá Obrigado. bom? Obrigada.